Sejam muito bem-vindos a mais um belíssimo episódio do nosso Colunenses pelo Mundo. Hoje temos um convidado para lá de especial. Alguém cuja trajetória se entrelaça com a cultura, a arte e a comunicação colunense. Ele é cantor, locutor, acadêmico da Academia Colunense de Letras e Artes, professor, já foi secretário de Cultura e é guardião da nossa Casa de Cultura Mata Virgem. Agora, aos 50 anos, segue inovando, cursando jornalismo e lançando um projeto promissor de audiolivro. Senhoras e senhores, é com grande prazer que recebemos Genivaldo de Almeida Nunes, mais conhecido como G. Nunes. Vem para cá, G. Nunes, vamos conversar sobre a sua história e sobre a nossa querida cidade de Coluna. Fala, Messias! Tudo bem, meu amigo? Finalmente chegou a nossa vez, né, de bater aquele papo maravilhoso. Eu espero que quem estiver nos acompanhando aqui no nosso canal, pelo programa Colunenses pelo Mundo, se sinta em casa conosco nesse nosso bate-papo. Primeiramente, quero te agradecer muito por me honrar e, acima de tudo, eu me sinto honrado pelo seu convite, né? Eu fico muito feliz e agradecido também por você sempre acreditar aqui nos nossos projetos, né? E o programa Colunenses pelo Mundo, esse que nós estamos voltando hoje, né? Depois de um tempo, é um desses projetos que foi, de certa forma, recebeu aí o seu apoio e, acima de tudo, a sua atenção. E eu tenho muito a te agradecer por isso, meu amigo. Muito obrigado, viu, por acreditar nesse simples cidadão aqui. Vamos embora. Genuíno, a honra é toda minha, você sabe disso, eu fico muito feliz, porque eu sou um admirador, né, da sua pessoa, você sabe disso, né, você é um cara extraordinário, acima da média, uma pessoa que nós temos como exemplo, eu, por exemplo, né, eu gosto de você em tudo que você faz, tudo que você coloca a mão, você coloca com um amor verdadeiro, né, com um carinho especial. Eu confesso para você que hoje eu estou até emocionado em fazer esse programa com você, porque esse programa ele foi idealizado por você, todos, né? Você conversou comigo, a gente trocando ideia, e você, eu sei que você vai falar que é de todo mundo, mas na verdade a ideia veio de você, você veio com essa ideia maravilhosa que é nós conseguirmos colocar esse arquivo, né, de colunenses pelo mundo, colunenses é, até em coluna também, né? Porque não, pelo mundo, em coluna, em todos os lugares, e agora você, com 50 anos de idade, meio século de vida, a gente eu tendo essa oportunidade de te entrevistar, e eu tenho certeza que isso vai ficar para a nossa cultura, né? Você que é o guardião da cultura colunense, o guardião da Casa de Cultura Mata Virgem. Então, eu fico muito feliz e, ao mesmo tempo, emocionado de poder conversar com você. E, Genunes, eu estou vendo aí que você está na Casa de Cultura, Mata Virgem, né? É a nossa cultura, nossa, tá tudo aí de Coluna, está aí nessa casa maravilhosa que foi idealizada por você, naquele momento em que você teve ali como secretário de Cultura, você teve a oportunidade de, né, de expandir a nossa cultura. Eu confesso que a cultura colunense, na minha visão, eu passei a conhecer cultura colunense através de você. Então, eu antes de você, eu não entendia o que era a nossa cultura. Quando você veio para a Secretaria de Cultura, né, na Prefeitura Municipal, você trouxe isso para nós colunenses, principalmente para a minha geração, eu acredito. Que você veio com isso e acabou que nós, colunenses, né, acabamos gostando mais da nossa cultura, tendo mais amor por nossa cultura, graças a você. Isso é um legado que você está deixando, está fazendo, né, tá construindo e já está ficando aí. Isso é importante para todos nós. Eu gostaria de começar nesse bate-papo nosso aqui com as origens, as suas influências, né? É, como que como é que foi a vida do Genus lá no comecinho? Seja os programas que nós fizemos, eu gosto de falar, as pessoas normalmente estão fora de coluna, né? Começa com a infância em coluna e depois vão contar lá como é que é a vida lá fora. Você, graças a Deus, né, continua em coluna, né? Isso é magnífico, você tendo essa oportunidade de viver a nossa cidade, nessa cidade maravilhosa. E eu gostaria de saber como é que é a sua infância, como é que foi o começo do Genunes, né?
Você vai me permitir te chamar de Genunes, todo mundo sabe, né, de Genivaldo, mas todo mundo conhece Sem Genunes, dúvida. eu só vou falar Genunes. Ué, vamos tentar fazer uma linha do tempo aqui, né, do Genivaldo de Almeida, né? Nascido em 16 de março de 1975, anteontem, meio século de vida, graças a Deus. Ontem falaram que eu estava fazendo 39. Eu pensei, ô, Glória! Mas o espírito, né? O espírito, a alegria, a sua é contagiante. Você não, assim, você é jovem em tudo, até na forma com que você lida com as coisas, né? Graças a Deus. É. Mas assim, o Genivaldo de Almeida Nunes é o filho do Vicente Ferreira Nunes, da Altamira Caetano de Almeida Nunes, né? São meus pais, a minha mãe, graças a Deus, eu a tenho aqui comigo. Acabei de tomar um café junto com ela aqui na nossa casa de cultura. O meu pai, né, infelizmente, né, o Vicente, ele faleceu em 2003, né? Há 20, vou fazer 23 anos em setembro, meu pai faleceu. E eu sou o Genivaldo, esse cara, né, que veio de uma família, eu sou o terceiro de seis irmãos, né, o Ronaldo mais velho, o Onofre é o segundo, e eu sou o terceiro da família. E ainda temos o José, o Francisco e o Miguel. Então, nós somos seis irmãos. O Onofre, sendo o segundo, ele faleceu. Ele nasceu ali em 73. E nesse meio tempo, os meus pais precisaram ir para São Paulo. E eu acabei nascendo em São Paulo. Sou Ah, paulistano, né? Nasci, muitas pessoas às vezes não sabem disso. Nasci lá em 75, eu tinha mais ou menos um ano e meio. Os meus pais em 76 voltam para cá, né? Para essa casa, de onde eu estou falando com você. Dentro dessa linha do tempo, eu passei toda a minha infância aqui no Córrego do Japão. Estudei na Escola Estadual do Japão, né? Fizemos a antiga quarta série. Depois, terminei a quarta série em 85, com 10 anos. Entrei em 82, terminei em 85. Em 86 eu fui para Coluna. Não, em 86 eu não estudei. Como que era difícil, né? Primeiro, eu fiquei um ano sem estudar, porque primeiro que a gente morava na zona rural, a gente não tinha uma casa na cidade e não tinha o transporte escolar que hoje nós temos, né? Como que as coisas mudaram, né, com o passar dos anos, né? Graças a Deus. Eu acabei perdendo esse ano de 86. Finalzinho de 86, eu fui para casa da tia Lélia, minha querida tia Lélia, minha tia-avó, para em 87 começar a fazer a quinta série, que hoje é o sexto ano. Fiquei na casa da minha tia um ano, depois ela precisou construir uma outra casa em Coluna, aí eu fui morar, né, com a minha família que eu amo demais, né, que é a minha família também, que é a família da Dona Tuquinha e do seu Nezinho Bechola em Coluna. Os pais, né, do meu compadre Tarnete, padrinho da minha filha, né, e tantas outras pessoas maravilhosas. Lá eu já fui para o sexto ano, consegui passar lá em 88, 89, até fazer o segundo grau magistério em 1994. Fiquei mais ou menos 7 anos morando com eles, né? Então eu os considero assim como irmãos. Inclusive o seu Nezinho, quando ele faleceu em 2020, eu me senti órfão de pai pela segunda vez, sabe? Assim, foi algo que me marcou bastante. E a dona Tuquinha, graças a Deus, está aí ainda, né? Viva, forte, né? Saudável. E eu tenho um amor muito grande por essa família. Estou colocando entre parênteses, né, esses acontecimentos para as pessoas entenderem como é que foi que o Genune surgiu, né? eu gostaria de entender um pouco, né? Eu tenho certeza que o colunense também gostaria de entender um pouco. Como que foi os seus primeiros anos aí no Japão, na escola no Japão? Porque você sabe que nós, colunenses, né, nós temos apreço muito grande pelos professores. E eu sempre pergunto, quem foi o professor, como é que foi naquela escola, como é que aquela coisa toda. E lá no Japão, como é que era? Você consegue lembrar alguma coisa na sua época ali, nos primeiros anos, como que era a escola ali? Não lembro perfeitamente. A escola, né, era uma outra escola, né? Eu lembro perfeitamente da Dona Carmelita, minha primeira professora, e a segunda professora, a Dona Conceição, a irmã dela. Então, quer dizer, ficou tudo em família ali. Mas a Dona Carmelita e a Dona Conceição têm assim um apreço muito grande, guardo um carinho muito grande por elas, sabe?
muito mesmo. E a escola do Japão, totalmente diferente. Estamos falando de 1982, início dos anos 80. Era uma escola com duas salas e às vezes era preciso usar o pátio, entendeu? Às vezes usava-se o pátio. E muitas das vezes, às vezes acontece hoje, de você ter duas turmas na mesma sala, né? O professor dando aula para o primeiro e segundo, para o terceiro e quarto de um lado, primeiro e segundo do outro. Então imagina, né? É Entendi. vocação, não é só uma profissão, né? O É, professor que faz é muito amor à profissão e ao ato de ensinar, né? E de educar. Então a nossa escola já viveu isso. Eu vivi a época em que precisava levar a merenda para a escola, né? Tinha que fazer a marmitinha lá e levar para a escola, porque tinha toda uma dificuldade, né? Hoje eu trabalho numa escola de ensino integral em que os alunos podem comer o tempo todo. fica à Lá tem vontade. né? Que a gente vai chegar lá nessa parte ainda. Mas eu Bom, só estou colocando esses parênteses para a gente entender como como, era, né? isso que o colunense, eu tenho certeza que ele vai querer entender como que É, foi, né, aquela época ali, como é que era a dificuldade da escola ali, porque, salvo engano, a Casa de Cultura é perto da escola, não é ou não? muito próxima. É. Inclusive, o dono da Casa de Cultura Mata Virgem, que é o senhor Manuel Donato, ele não é meu avô. Ele é meu tio bisavô. Ele criou meu pai, na verdade. Meu pai era o sobrinho mais próximo dele, meu pai e minha tia Lélia, que eu acabei de mencionar. Era o Manuel Donato, a minha bisavó e o senhor Juca Calixto. Eram os três irmãos. Então, o seu Manuel Donato e o seu Juca Calixto são irmãos da minha bisavó. Sendo assim, ele era tio do meu pai. A Certo. minha avó, sobrinha dele, faleceu. Meu pai ali, não, muito pequenininho, estava muito pequeno. O que o Manuel Donato fez? Criou meu pai. Eu acho que essa atitude que ele tomou foi inspirada por Deus, né? Foi, com certeza. Na verdade, hoje eu só estou cortando o que ele riscou naquela época. Sabe, tem coisas, Messias, dentro do nosso bate-papo, né? Que as coisas vão tomando rumo, vão assim, entrelaçando para o bem, né? Para que o positivo aconteça. O universo ele vai conspirando a Vai favor, né? conspirando para o bem. Muito É bacana. interessante. Então, essa atitude do Manuel Donato de ir lá buscar o meu pai, buscar a minha tia Lélia, para que pudesse criá-los como filhos, meu Deus, acho que foi uma das coisas que reflete até hoje na nossa educação, porque o seu Manuel Donato foi a pessoa responsável por educar o meu pai, né, que era órfão de mãe, né, que tinha um pai, que é o meu avô, que casou, que constituiu uma outra família. Não estou dizendo que seria mal educado com o meu avô, Claro que não. nada disso. Mas o Manuel Donato, ele é uma referência aqui no Japão, uma referência em coluna. É Quando porque fala da Casa de Cultura Mata Virgem, fala assim, não, é casarão do Manuel Donato, né? Ah, eu já fiquei lá. Ah, eu era professora, eu já dormi lá. Ah, o meu carro garrou na lama lá na serra e eu fiquei dormi lá. lá também. Então, o Manuel Donato é uma referência, eu me emociono de falar dele, cara. É uma referência na nossa região. Como era o seu avô, né? Como eram os seus tios, avós. A dificuldade para eles trouxe união. Hoje, hoje, o que nós muitas das vezes não vemos tanto, a dificuldade de trazer união. Né? É lógico que naquela época você está falando do seu Manuel Donato, olha para você ver que a dificuldade na questão do seu pai, de não ter ali alguém, e ele pegar ele e falar assim, não, vem para cá que eu vou criar você. E hoje, graças a tudo isso, né, porque o que eu estou entendendo dessa conversa nossa aqui, que graças a toda essa pequena atitude lá atrás, é que nós temos Uhum. hoje a Casa de Cultura Mata Virgem, nós temos essa cultura maravilhosa e essa educação que ele provavelmente foi o pilar dela naquela época, que a gente, né, acho que é importante o colunense entender essa dificuldade que era no Japão. Por isso que você entendeu por que eu quis voltar nesse pedacinho, porque é um Sim, pedacinho que é muito importante para a coluna entender como que era a educação no Japão naquela época e quem que foi um dos pilares de fortalecer essa educação. é para se pensar o seguinte, né? Que o Manuel Donato, voltando lá na questão da escola que você perguntou, eu acabei abrindo aí esse super parêntese, mas é importante porque esse é o objetivo do programa Colunenses pelo Mundo, é isso, é levar essa cultura, levar esse conhecimento, né? Fazer com que as pessoas tenham uma outra
nos vejam sob uma outra ótica. Exatamente. Entendeu? Essa é a ideia do programa. Quando você conhece a história, o conhecimento ele liberta. Né? Eu acredito muito nessa frase. Então, assim, o Manuel Donato, irmão da minha bisavó, com o seu outro irmão, o Juca Calisto, né, que é o senhor José Ferreira Calisto, além da construção do casarão, o Manuel Donato e o seu irmão foram os responsáveis pela doação do terreno onde está hoje a Escola Estadual do Japão e a nossa Capela do Bom Jesus. Olha, Inclusive, nesse terreno, né, através do nosso querido Maestro Coneco, nós construímos, né, o campo de futebol, que está servindo aqui a nossa comunidade. Então, é um terreno extremamente amplo. Né? Então, além da construção da escola, que também hoje é grande, ela foi ampliada com o tempo, nós temos um grande espaço onde está a Capela Bom Jesus do Japão e ainda um salão comunitário que pertence aqui à nossa associação. Olha só como uma atitude parece pequena. é aquilo que você falou, a partir do momento que as pessoas começarem a entender essa história e ter conhecimento daquilo que veio, né, daquelas pequenas atitudes que foram iniciadas lá atrás, que estão tendo reflexo hoje, né, é importante a gente entender isso e guardar isso e para a gente poder fomentar cada vez mais essas atitudes dessa comunidade nova que está tendo, né? Porque as coisas vão mudando, a dinâmica vai ficando cada dia assim, mais as pessoas perdem muito a essência da coisa, você tá entendendo? Da forma que era, né? A gente já não se vê tanto, apesar de que, igual você falou agora, é interessante a gente fixar essa questão do campo também que foi construído aí, né? Quadra poliesportiva também, que foi construída antes. Quer dizer, é um senhor terreno, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque eu fui na Casa de Cultura e eu sei que é muito perto aí da escola. Ô, Genunes, você tinha né, o seu Manuel Donato, sua família e tudo, e eram poucas pessoas aí nessa comunidade, aí, ao redor da escola. Eram poucas pessoas ou já era mais ou menos assim? Poucas pessoas, poucas casas, né? Tinha a casa, essa casa aqui, o casarão, e a casa do irmão do seu Manuel Donato, que é o tio Juca, né? O Juca Calisto, Ah, irmão da minha bisavó. Hoje não. Aí depois os filhos casaram, os filhos certo. do Juca casaram-se. Aí tinha a nossa casa lá do outro lado, né? Não, a gente não morava aqui nessa casa. E depois a casa. Aí os irmãos, os filhos, né, do seu Juca foram casando. A dona Maria, né, que faleceu no final do ano passado, dona Maria do Pedro Sarmento, Pedro que Sarmento. inclusive foi uma excelente profissional, né? Ela que cuidou da nossa merenda, da limpeza da escola por muitos e muitos anos. Né? O senhor Pedro Sarmento também que foi uma pessoa extremamente importante para a comunidade. Foram pessoas, né, e como eu disse anteriormente, junto com o senhor Manuel Donato, que eram referências, né, com os Eu patriarcas. acredito que o meu avô foi, na época, ele tinha aquele negócio de juiz, que ele decidia negócio as divisões lá das terras, aí ele tinha que ir lá e confirmar que era ali mesmo, onde que ficava a divisão, e tinha uns negócios desses na época, eu lembro assim, vagamente, eu lembro que meu avô falava disso naquela época, né, que ele fazia parte desse, que era mais difícil do que hoje. Hoje não é tudo documento, as pessoas conseguem. Uhum. E na época não precisava documento, bastava a palavra. Era a palavra. Ele falou: não, ó, o Sou Corinto lá, o Sou Manuel Donato sabe que aqui que fez isso aqui Falou, que a divisão é aqui, entendeu? Então tinham essa questão. E hoje, assim, hoje não é tanto dessa forma, hoje mudou bastante. Hoje, Nunes, então aí você fez esses, foram 3 anos na escola do Japão, mas o que eu queria te perguntar e quero te perguntar é se naquela época já era escola estadual ou não? Escola Estadual do Japão. Ela já existe há muito tempo. Então, provavelmente, a prefeitura também já tomou conta dessa escola. Eu lembro que trabalharam aqui na escola o senhor Luiz Carvalho, Luiz professor, a Valma, e eu tenho documentos que comprovam isso. Do senhor Luiz Carvalho, Luiz professor, é Luiz professor por isso, porque era professor, né, aqui na nossa escola, e a Valma, e tem um bilhetinho que ele escreve pro Manuel Donato,
ou não sei se é para o prefeito da época ou para o Manuel Donato, mas falando que tinha feito a organização da escola e tal. É muito bacana isso, né, cara? Bacana, que História, bacana, muito, muito sou muito bacana. apaixonado com isso, com esses detalhes, né? Muito legal. Não, eu também, eu sou muito apaixonado por história, sabe? Eu gosto muito da história, como é que era o tempo antigo. Eu gosto dessa coisa. Eu gosto de reviver Sim, aquela época que as coisas parecem que, não sei se eram melhores, mas eu acho que tudo tem o seu tempo. A gente costuma falar isso, né? Às é, vezes condena muito essa geração, mas acho que cada geração tem cada um colabora da forma que é. A gente, o que eu acho importante, eu acredito que é importante você mais do que ninguém transmite isso para a gente, essa viver essa cultura, viver isso e não deixar essa cultura padecer, né? A gente está ali vivendo, sempre revivendo, rememorando, e acho que isso é muito importante. E já falando sobre isso, nós vamos chegar lá quando você vai para a coluna. Mas essa questão desse amor seu pela cultura, pela essa coisa, já começou aí ou ela foi mais na frente? foi logo depois que, voltando lá, né, que eu saí da casa da Dona Fuquinha, que eu me formei no magistério em 1994. 95, eu estava ali com 20 anos. Sabe como é essa fase? 19, 20 anos. Não sabia se eu ia ser um colunense pelo mundo, como fui no futuro, né? Não sabia se ficava aqui, perdido. Não sabia se dava aula. É aquela fase que você está. Eu acabei de fazer ali o magistério, que naquela época era muito, porque já era um curso profissionalizante, e eu agradeço a Deus todos os dias, Messias, por ter feito o magistério. E como que era essa questão do magistério naquela época? Que hoje já não tem mais o magistério, não é isso? Sim, hoje não temos mais o magistério, mas naquela época, e você me pergunta como que era, né? Era bacana porque é o seguinte, você fazia ali o primeiro ano básico, né? Primeiro ano com as matérias do científico. Física, química, matemática, normal. Do segundo ano em diante, eram matérias mais para o lado didático da coisa, como da aula. Metodologia do português, metodologia da matemática, eram métodos, sociologia, psicologia. Quer dizer, você era preparado para Não. trabalhar com alunos de primeira a quarta série. Então, você terminava o magistério, você já estava apto a trabalhar na escola. Inclusive, hoje, olha só, eu nunca dei um dia de aula, para você ter ideia. Eu trabalho na área da educação, mas eu trabalho hoje na área administrativa, né? Eu sou ATB, que é o auxiliar técnico da educação básica, eu trabalho ali na secretaria, né? Que seria o quartel-general da escola, onde está tudo ali. Então, histórico, tudo passa pela nossa mão. Inclusive, outro dia achei seus documentos lá, seu histórico lá, entendeu? Mas você Tudo de lá. casa, pô. Mas eu tenho, apesar de ter me formado há 30 anos atrás, foi em 1994, 2024, 30 anos, é 30 isso? anos. 30 anos. Meu Deus do céu, 30 anos. Aí, eu formei, eu tinha 19 anos. Colegas que formaram depois de mim, lá para 97, 98, e estão quase aposentando hoje. Terminava o magistério, já estava apta a dar aula, poderia dar aula ali para a primeira a quarta série. Depois as leis foram mudando, obviamente, né? Hoje eu não consigo mais ir para uma sala de aula e dar aula lá para a primeira a quarta, tendo apenas o magistério. Todas essas minhas colegas, que hoje são professoras, outras são diretoras, né? Como é o caso da comadre Marli, a própria Zi mesmo, que formou bem depois de mim, o primo Enio, né? Enio. Pois formou em 97, inclusive eu tenho aqui no nosso canal é, o dia, né? O discurso do Padre Sadi na formatura deles, e hoje eu estou trabalhando na instituição de ensino. Olha só como que o universo vai Sim. conspirando. E por que que eu disse para você que eu agradeço todos os dias de ter feito o magistério lá em 94? Se eu estou trabalhando hoje, é graças Graças ao ao magistério lá atrás. magistério que eu fiz há 30 anos atrás. Todas essas minhas colegas aí, hoje, né, elas estão dando aula ou sendo diretoras, especialistas, por quê? Elas correram atrás
de uma especialização. Muitas têm o curso normal superior, outras têm especialização em pedagogia, outras em educação especial, coisa que eu não fiz, né? Porque a minha praia era outra, é o que a gente vai contar daqui a A gente vai, pouquinho. a gente vai entrar nessa praia aí. Então, você fez ali em 94, magistério, Uhum. pronto, aí 19 anos, jovem, cidade pequena, poucas oportunidades, né? Como que aí, beleza, você com 19 anos, você tinha formado magistério, naquela época, eu lembro bem depois, isso era muito importante formar magistério, né? Porque nem todos faziam, nem todos, quando a pessoa fazia aquilo ali, fazia esse curso, é como se fosse uma graduação. Canudo na mão, diploma ali na mão, opa, tem uma vaga ali na escola, vamos lá. E o que eu quero saber de você, Genunes, porque o que eu quero entender e quero que o colunense entenda? Você com 19 anos, jovem, tendo a oportunidade de dar aula no interior, sendo que no interior, naquela época, era uma das profissões assim mais cobiçadas, né? Por Os nossos contemporâneos todos hoje têm uma graduação, têm curso graduação e superior, tal, e deram aula. mestrando. Depois, né, depois É, aprimoraram, tudo bem, mas o início foi nesse magistério. sim. E aí, qual que foi o rumo do Genunes? O Genunes, com o canudo da mão, 19 anos, muita coisa na cabeça, pouca oportunidade na cidade, mas, ao mesmo tempo, né, Janus, seria uma grande oportunidade naquela época, porque na cidade pequena, eu lembro, assim, vagamente, mas era o que todo mundo queria, trabalhar na escola. Não tem uma, falava assim, não, isso você está seguro. Falou que a escola você está seguro, você vai trabalhar para a prefeitura, ou que seja para o Estado, mas você vai estar tranquilo. E qual que foi o rumo? Aí sim, 95 foi o ano. E eu vou te contar por que foi o ano. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Encerramos agora a primeira parte dessa conversa incrível com o Genivaldo de Almeida Nunes, o nosso querido Genunes, um verdadeiro guardião de nossa história, de nossa arte, de nossa identidade colunense, não é verdade? Mas calma, que isso é só o começo. Nos próximos episódios, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nas reflexões, nos projetos e nas experiências deste homem que, aos 50 anos, segue reinventando com a mesma paixão de sempre. Agora eu quero saber de você, colunense. O que você achou desse primeiro bloco, hein? Te inspirou? Te trouxe alguma memória? Te provocou alguma reflexão? Deixe aqui nos comentários, compartilhe com quem vai se conectar com essa história. E é claro, já se prepara. O próximo episódio está chegando. Este é o Colunenses pelo Mundo, um espaço de memória, voz e pertencimento. Nos vemos no próximo bloco. Um forte abraço, fique com Deus. Aguardo vocês no próximo episódio.